Olá, aterrorizados! Aqui é Angel Black trazendo mais histórias de terror para vocês. Antes de prosseguir, quero falar com você aí que chegou agora, sabe? Você que ainda não conhece o meu trabalho. Então, considere assistir o vídeo. E se gostar, se inscreva no canal, deixa o like, compartilhe o vídeo com mais pessoas e ativem as notificações do canal indo lá tocar o sininho na opção todas. E aí, sempre que eu postar algo novo aqui na plataforma, de pronto você vai ser notificado. E se você não gostar também não tem problemas. Compartilhe com os seus inimigos e de quebra você já se vinga deles. E agora, sem mais delongas e sem mais blá 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 blá, vamos às nossas histórias sobrenaturais. No ano passado, eu tinha pedido um lanche pelo iFood e pedi para o meu irmão descer para pegar no portão. Deixe-me explicar. Eu morava em um apartamento que só tinha uma casa embaixo, onde havia uma garagem e uma área de serviço, e a do meu apartamento, né? O meu irmão tinha 10 anos. Ele desceu as escadas e voltou atordoado, com uma cara de assustado, e eu logo briguei com ele. Vocês sabem, né? Como são os irmãos mais velhos. Eu briguei com ele, pois o entregador estava buzinando muito. Ele não conseguia falar o que tinha acontecido porque estava muito nervoso. E eu gritei com ele, dizendo que ele estava fazendo que ainda não havia descido para buscar o lanche. E ele estava gaguejando muito, dizendo que tinha visto algo. Eu pedi para ele descer de novo, porque eu não entendi direito. Quando ele subiu com o lanche, ele começou a chorar. E aí eu fui conversar com ele. E eu queria saber, né, o porquê dele estar chorando. Foi aí que ele se abriu para mim e disse que havia visto um homem na garagem. Um homem muito estranho. Logo percebi que este homem não era um ser humano normal. Comecei a perguntar para ele como era esse homem, e ele me relatou o seguinte: um homem vestido com chapéu, fumando cigarro e soltando fumaça, uma fumaça que nunca acabava, e vestido com uma roupa velha, uma roupa branca e meio suja. Dizia também que esse homem estava escorado no tanque de lavar roupas, olhando para ele e fumando cigarro que soltava muita fumaça. Quando ele desceu de novo lá, né, para buscar o lanche que eu tinha pedido educadamente, né, não tinha ninguém lá. Eu fui até lá ver, mas não havia ninguém. Logo depois, quando ficou um pouco mais tarde, ele relatou que viu alguém passando de chapéu na porta do quarto dele. Ele sempre diz estar se sentindo observado. E quando ele ia para o quintal jogar bola, sempre vinha me falar que alguém estava olhando para ele. E ele sempre tinha uma sensação de não estar sozinho. Eita, é um relato interessante, né? Mas é mal de irmão mais velho, não é? Não acreditar nos pobres dos irmãos mais novos. E pense o medo que esse menino passou. O irmão fez ele voltar lá, gente do céu. E vocês, o que acharam dessa história? Deixem aí as suas opiniões nos comentários. E lembrem também de sempre comentar com respeito. Todos nós temos o direito de não acreditar, mas o dever de respeitar. Bora para o outro relato?
No centro de Curitiba havia uma loja peculiar que nunca parecia fechar. Seu letreiro desgastado dizia apenas curiosidades e antiguidades. E as vitrines estavam sempre cobertas por uma fina camada de poeira, apesar de exibirem objetos intrigantes. Relógios quebrados, bonecas de porcelana, livros antigos de capas rasgadas. Ninguém sabia quem era o dono, mas a loja estava sempre aberta, fosse dia ou fosse noite. Mateus, um estudante de arquitetura, passava por ali todos os dias ao voltar da faculdade. Ele nunca tinha prestado muita atenção, até uma noite em que, por puro tédio, decidiu entrar naquela loja. O sino sobre a porta tilintou e um cheiro de madeira envelhecida e papel úmido o envolveu imediatamente. A loja parecia maior por dentro do que por fora, com prateleiras abarrotadas de objetos estranhos, dispostos de uma maneira caótica. Uma mulher surgiu por detrás do balcão, tão silenciosa que Mateus deu um salto. Ela era alta e magra, com um sorriso que parecia um pouco grande demais para o seu rosto. Posso ajudar? Ela perguntou com uma voz calma, quase fria. Não. Só estou olhando, respondeu Mateus, tentando disfarçar o desconforto. A mulher assentiu com a cabeça e voltou a organizar alguns dos itens no balcão. Mateus vagou pelas prateleiras examinando objetos aleatórios. Ele parou em frente a uma estante cheia de relógios de parede. Todos estavam parados, os ponteiros congelados em horários diferentes, exceto por um pequeno relógio de bolso que ainda estava funcionando. O tic-tac era lento, quase abafado, mas parecia se sincronizar com os batimentos do seu coração. Esse é especial, disse a mulher atrás dele, tão próxima que ele se assustou novamente. Este relógio pertenceu a alguém muito importante. Mateus não sabia o que dizer. O relógio parecia comum, mas algo nele era estranho. Ele sentiu uma compulsão inexplicável de segurá-lo. Quanto custa? Ele perguntou quase sem pensar. A mulher sorriu. Não custa dinheiro. Só precisa me prometer que vai cuidar dele. Confuso, mas intrigado, Mateus concordou. A mulher entregou o relógio em suas mãos e ele sentiu um calafrio percorrer todo o seu corpo. Era como se o objeto estivesse vivo. Ele saiu da loja apressado, ainda ouvindo o som do sino da porta ecoar. Quando chegou em casa, ele colocou o relógio na mesa e tentou esquecê-lo. Mas naquela noite ele teve sonhos perturbadores. Sonhou com corredores intermináveis, cheios de portas trancadas, com uma figura alta e magra que o observava lá das sombras. No sonho, ele ouvia o tic-tac, tic-tac do relógio o tempo todo,
como uma batida constante e sufocante. Nos dias seguintes, coisas estranhas começaram a acontecer. Mateus ouvia o tic-tac, mesmo quando estava fora de casa. E às vezes ele tinha a impressão de que o relógio movia os ponteiros sozinho. Sozinho. Ele começou então a perder a noção do tempo, chegando atrasado para compromissos e ficando acordado até muito tarde sem perceber as horas passarem. Uma noite, então, ele tomou uma decisão. Ele decidiu devolver o relógio à loja, mas ao chegar ao endereço, encontrou apenas o quê? Um prédio abandonado. Isso mesmo, um prédio abandonado. As janelas estavam quebradas e a poeira cobria tudo. Ele entrou, mesmo hesitante, e encontrou o interior completamente vazio, como se a loja nunca tivesse existido. Apenas o cheiro de madeira envelhecida permanecia o mesmo. Confuso, né? Não é para menos. E também assustado, Mateus voltou para casa. No entanto, ao abrir a porta do apartamento, congelou. Tudo ali estava diferente. A mobília não era a mesma e havia uma camada espessa de poeira cobrindo tudo. Ele pegou o celular para verificar a data, mas o dispositivo não funcionava. Foi então que ele ouviu passos, olhou para trás e viu a mulher da loja parada no corredor com aquele mesmo sorriso largo, sabe? Bem, na minha imaginação aqui, aterrorizados, eu estou imaginando o sorriso da Cleo, sabe? A Cleo Pires, aquele sorrisão lindo e grandão. Voltando ao relato. Agora, porém, os seus olhos pareciam fundo demais, quase assim inexistentes. Eu avisei que ele era especial, disse ela. Agora você pertence ao tempo dele. Mateus tentou correr, mas os seus pés estavam presos ao chão. O relógio de bolso começou a soar mais alto, o tic-tac transformando-se em um rugido ensurdecedor. A visão ao redor dele começou a se distorcer, como se o espaço estivesse sendo sugado para dentro do relógio. Quando tudo parou, Mateus estava de volta à loja, mas dessa vez ele estava do outro lado do balcão, como se tivesse se tornado parte do lugar. A mulher não estava mais lá. Em vez disso, um novo cliente entrou, o sino da porta tilintando, e Mateus abriu um sorriso involuntário, como se soubesse exatamente o que precisava fazer. A loja continuava aberta, esperando apenas que chegasse a próxima vítima. Relato de um seguidor e foi postado por Vanderleia Silva Marques, ou seja, um seguidor dela, tá bom? Gente do céu! Parece história de Sete Além, realidades paralelas ou algo parecido, não é? O que vocês acham?
Eu aqui estou com o cérebro bugado, por isso estou perguntando para vocês. Por um acaso vocês já ouviram histórias ou relatos parecidos? Que esse aqui é um relato, não é verdade? Hein? Deixem aí suas opiniões nos comentários e vamos para o próximo de hoje. Aterrorizados, esse próximo relato aqui, eu peço encarecidamente que, se vocês estiverem com crianças perto, tirem as crianças. E se você tiver algum tipo de gatilho emocional ou algum trauma de infância, não veja essa história, pois ela pode ativar gatilhos. E agora vamos ao relato. Eu nasci do mal. Quando eu tinha 11 anos de idade, minha mãe arrancou todos os meus dentes da frente com um alicate. Segundo ela, porque eu ri pro meu padrasto. Tudo que eu fazia quando ele estava lá era motivos para ela me xingar. Eu e meus 6 irmãos crescemos sem nossos pais. Na verdade, ela nem sabia quem eram os nossos pais de verdade. Uma vez eu saí fugida de casa e ela me encontrou e me espancou até eu ficar desacordada. Tive várias convulsões. Eu clamava por ajuda, mas era pior. Ela sempre inventava desculpas e os vizinhos diziam que ela era uma boa mãe. Parecia que ninguém ligava. Ela me tirou da escola, porque eu tinha que ficar em casa cuidando dos meus irmãos. Meus vizinhos eram amigos dela. Então eles meio que fechavam os olhos. Eu morava na zona rural e não conhecia ninguém que pudesse me ajudar. Meu irmão, Leandro, nasceu com paralisia cerebral. Ela deixava ele sujo e vomitado. Eu tinha que pegar ele escondido para dar banho. Ela e meu padrasto chamavam o meu irmãozinho especial de animal. E zoavam, sabe, quando ele babava. Nenhum de nós tínhamos documentos, não íamos ao médico quando ficávamos doentes. Esse meu irmão com paralisia cerebral faleceu com apenas 7 anos de idade pela doença e também por maus tratos. Ela o enterrou ali, no quintal, próximo a um poço desativado. Tínhamos tantos piolhos que os mesmos caíam por toda parte. Dormíamos no chão sujo junto com os cães que ela tinha. E ela tinha vários. Comiam pizza perto da gente, sabe? Ela e o meu padrasto. E não davam nenhum pedaço. Ela e o meu padrasto faziam aquilo, sabem? Aquilo mesmo que vocês imaginaram na minha frente e na frente dos meus irmãos. Eu ficava perguntando o porquê Deus me deixou nascer. Porque eu sofria tanto e os meus irmãos também. Infelizmente, meus irmãos foram morrendo, um por maus tratos, fome, doenças. Como vivíamos fechados e quase não víamos gente, ela somente ia enterrando, sabe, os que morriam no quintal.
Saí de casa quando meu último irmão veio falecer. Fui morar nas ruas. Passei por todo tipo de inferno que vocês possam imaginar. A primeira vez que eu comi chocolate, sabe? Eu tinha 17 anos. Meus irmãos nunca souberam o que era um doce, um abraço de mãe, uma família que os amasse. Quando avisei a polícia, eles já tinham desaparecido. As ossadas de meus irmãos foram enterradas com dignidade. Por fim, não é? Os vizinhos foram todos obrigados a depor. Meses depois, os dois foram presos tentando deixar a cidade. Aí, eu nunca mais soube deles. Ainda não cheguei onde gostaria, pois carrego comigo muitos traumas. Sonho com os meus irmãos brincando, correndo. Uma vez eu vi o meu irmão Leandro correndo por um jardim cheio de flores. E sei que eles estão bem, porém eu vivo isolada e tenho uma cicatriz no rosto. E pior, uma bem mais marcada em minha alma. Infelizmente, não sou feliz, mas talvez um dia nosso grande Criador se lembre dessa filha que até agora só sofreu na vida. Um relato de uma seguidora que preferiu ficar anônima e foi enviado para Adriana Gomes e ela postou lá no app vizinho. Aterrorizados, eu quis contar esse relato aqui, pois eu sempre trago esses relatos para mostrar que cada vez mais eu me convenço que o pior monstro que existe é o ser humano. Tem alguns seres humanos que deveriam nascer já privado do prazer de ter um filho. Muitas mulheres, entre amar e cuidar dos filhos, preferem um macho. Quando digo macho, é porque tem muitos homens de valor, muitos homens que merecem ser amados, muitas mulheres também. Mas há muitas mulheres, muitos homens que não merecem ser chamados de seres humanos. São os piores monstros. Desculpem o meu desabafo, mas é o que eu realmente penso. E vocês, já ouviram histórias parecidas? Deixem aí suas opiniões nos comentários. E vamos para a próxima história de hoje. Ontem eu estava lavando a garagem, pois as festas foram lá. Quando vi, tinha um homem parado me olhando. Ele parecia um morador de rua muito sujo e com cabelos e barba por fazer. Eu perguntei se ele estava procurando por alguém e ele me disse para chamar a minha filha para dentro de casa. Eu abri o portão e fui atrás dela e deixei ele lá. Achei que tinha acontecido alguma coisa. Ela tem 11 anos, estava ali na frente, sentada, esperando a amiga dela pegar os patins. E tinha também as mães ali vigiando. Onde eu moro é muito calmo, mas mesmo assim revezamos para não deixar as crianças sozinhas. Eu estranhei porque tinham outras mães ali e ninguém tinha visto o homem que estou relatando.
Fiquei confusa. Como ele sabia que era minha filha? Então chamei ela e a coloquei para dentro, por precaução, sabe? O homem, quando olhei, já não estava mais lá. Foi coisa assim de 2 minutos depois, não mais que isso. Um carro perdeu o freio e bateu num muro, exatamente onde a minha filha estava sentada. Gente, talvez não fazia nem 2 minutos depois. O motorista, um senhor já de idade, graças a Deus, só levou um susto. Mas se a minha filha ainda estivesse sentada lá, com certeza não teria sobrevivido. Eu não sei quem era aquele homem, mas com certeza ele salvou a minha filha. Meu nome é Elisângela Correia e moro em Taboão da Serra, São Paulo. Foi postado por nossa amiga Adriana Gomes no app Vizinho. Aterrorizados. Que história, né? Na minha singela opinião aqui, foi um anjo. Foi um anjo enviado por Deus. Eu sou suspeita a falar, pois eu sou devota dos anjos. Mas esse relato me encheu, sabe, de emoção. Uma emoção difícil de explicar. Vamos para o próximo de hoje? Aterrorizados, mais um relato aqui que não é conveniente crianças e pessoas com gatilhos ouvirem, tá? Pessoas sensíveis, por favor, não vejam essa história. Meu ex-namorado, por vingança, cegou o meu filho de 3 anos no ano de 1991. Estávamos em uma festa de família e ele cismou que eu estava tendo um caso com o meu primo. Quando percebemos, ele havia sumido com o meu único filho que tinha acabado de ser curado de um câncer. Inclusive, a festa era para comemorar a vitória dele. Ficamos desesperados, pois ninguém estava entendendo nada. 40 minutos depois, ele deixou meu filho no bar de uma colega que era próximo ali de casa. Ele havia retirado os 2 olhos do meu filho com um canivete. Gente do céu. Prosseguindo aqui, meu filho foi socorrido às pressas por clientes do bar. Graças a Deus ele se recuperou, porém nunca mais voltou a enxergar. O maldito foi preso por 21 anos. Saiu por bom comportamento. Infelizmente, fiquei sabendo por parentes dele que hoje ele é cego dos 2 olhos por conta de um diabetes. Teve 2 pernas amputadas também por conta da doença e vive travado num quarto sujo e escuro, vivendo de caridade, e diz ver espíritos por todos os lados assombrando ele. Meu filho Lucas está bem, casado e muito feliz. Por Cleide foi postado no app Vizinho por Adriana Gomes. Gente do céu, que história, não? Eu gostaria tanto que isso fosse apenas um conto, mas não é um conto, é um relato da vida real. E mais uma vez, né, aterrorizados, a gente tem aqui, ó, a evidência
que o pior monstro é o ser humano. E aí, deixem suas opiniões nos comentários desse vídeo. Bem, se você ficou até o final, gostou do canal, considere se inscrever aí. E vocês, meus aterrorizados, não saiam do vídeo sem deixar o like, sem compartilhar o vídeo, sem ativar as notificações do canal para não ficar de fora, sempre que eu postar algo novo aqui na plataforma. E mais, deixe um comentário aí como forma de incentivo ao meu trabalho. Quero agradecer a todos os canais parceiros, grupos, páginas e blogs que me ajudam desde a criação até a divulgação do meu trabalho. E principalmente agradecer a cada um de vocês. Muito obrigado pela presença, pela permanência e pela paciência. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo. Ah, e voltem, né? Voltem sempre, que eu estarei aqui, ó, esperando vocês com mais histórias e relatos de terror. Bye!